Será que Arthur vai dar certo na Juventus? Fala pessoal, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês, com novidades, estúdio novo, escritório novo, graças a Deus. E eu vim aqui fazer um exercício de imaginação com vocês, que é o seguinte. Vamos analisar o jogo do Arthur, ver como é que ele se encaixou no Grêmio, como é que ele foi no Barcelona. A gente vai fazer aqui algumas análises do jogo dele, né, e como ele se encaixou nos contextos em que ele se destacou. Eu vou excluir um pouco a seleção brasileira porque é algo muito peculiar, e de fato ele vai dar certo ou não na Juventus, né, se a gente consegue fazer essa projeção. Dito isso, sem mais delongas, a gente vai comparar o Arthur do Grêmio com o Arthur do Barcelona e projetar, como eu já falei, se ele vai dar certo ou não na Juventus, beleza? Bora! Bom pessoal, um dos motivos que eu acredito muito que o Arthur não foi tão bem sucedido assim no Barcelona foi porque houve uma confusão entre estilo e característica, né, o estilo ou característica, e modelo de jogo, né? Ele não se enquadrava, ele não se encaixava muito bem, ao meu modo de ver, aquilo que se esperava dele, aquilo que pretendia que ele exercesse dentro da estrutura do Barcelona. Eu não sei se ele tinha as competências para fazê-lo, acho que ele tinha competências para jogar num outro lugar do campo, e é mais parecido com aquilo que ele fez no Grêmio, né? No Grêmio, a gente tá aí com a escalação da final da Libertadores, a partir do jogo da volta, né? Uma partida que ele fez muito bem. E por que eu acho que ele no Grêmio ele se dava melhor do que ele se deu no Barcelona? Sem entrar no mérito do nível competitivo, sem entrar no mérito que os campeonatos europeus são mais fortes que os campeonatos sul-americanos. Não vou entrar por aí. Tentar identificar aspectos da tática individual do Arthur e por que ele se deu melhor no Grêmio do que no Barcelona. No Grêmio ele jogava muitas vezes dividindo o espaço com outro volante. Ele fazia muitas vezes a primeira fase de construção do Grêmio com um outro jogador na mesma altura do campo, né? Ele não estava mais à frente ele não era um segundo volante característico, mais à frente no campo do que o outro volante, né? Muitas vezes ele até era o primeiro quando ele jogava, por exemplo, com o Maicon e vice-versa, né? O Maicon às vezes era primeiro e ele se projetava mais, mas muitas vezes ele era o primeiro e o Maicon se projetava mais. E isso ajudava Arthur, isso dava mais linhas de passes próximas para ele e fazia com que ele pegasse o jogo muito mais vezes de frente, né? No Barcelona eu sentia que ele jogava muito de costas para pressão, e não sei se ele de costas para pressão no entrelinhas, como era o caso do Barcelona, ele se daria tão bem. No Grêmio não, ele até poderia cair em situação de costas para pressão, mas sempre tendo um passe em apoio frontal, né, sempre podendo devolver a bola ali no zagueiro, e com muita capacidade de giro no próprio eixo, né, ele tem esse giro muito bem executado, de fingir que vai para um lado e vai para o outro, como o Busquets, por exemplo, faz muito bem também. E acredito muito que quando ele joga mais próximo dos zagueiros, né, mais como um primeiro volante, em primeira fase de construção principalmente, ele rende melhor, ele mostra mais competências para esse momento do jogo. E a gente viu aqui que no Grêmio ele dividia mais com o Jailson, né, esse espaço. Então a gente já sabe que ele dividia esse espaço com o Jailson, ele não tem essa obrigação sozinho, com o Jailson, com o Maicon também, foi muitas vezes com o Maicon, com o Michel também. Então, de fato, é diferente de você jogar como o segundo, né? O Barcelona joga num tripé e o Busquets é o primeiro, se calhar é o melhor do mundo nessa posição, e ele jogava ele, o De Jong ou ele, o Rakitic, logo em seguida ao Busquets. Então ele não estava envolvido diretamente em primeira fase de construção e se esperava mais dele em zonas de criatividade, né? Em zonas de criação, em espaços do campo onde ele precisava ser muito mais próximo de um 10 do que de um 5. Bom, e aí no Grêmio a gente está vendo, inclusive a gente vai ver o exemplo na prática, né? Do Grêmio em, por exemplo, uma primeira fase de construção, com bola no corredor lateral esquerdo, né? Como ele não estava lá dentro, ele não entrava como um 10, ele não entrava no entrelinhas adversário, ele era um jogador para circular, para variar o corredor, para ele achar passe na profundidade e não ser ele o jogador a receber o passe na profundidade, no entrelinhas. Numa situação de circulação da bola, ele era mais um jogador que ia fazer a bola circular para o corredor oposto. Ele não era o jogador, o 10, que ia pegar essa bola no entrelinhas e pifar alguém, deixar alguém em condições em situação de finalização. Vale salientar que o Arthur tem uma característica que ele precisa estar próximo do centro de jogo. Ele é um jogador que tem muita mobilidade, então ele precisa estar próximo do portador, ele se sente à vontade dando linhas de passes mais curtas, mais próximas da bola, do que guardando posição e esperando com que o portador da bola ache essa linha de passe. Ele se sente mais à vontade assim. E quando a equipe do Grêmio já estava mais alta no campo, já estava mais instalada para agredir a área adversária,
ele era um jogador que estava sempre como base, né, atrás da posse para fazer a bola circular ou para achar um passe mais vertical, mais longo, uma diagonal, né, para controlar tempo e espaço com passe curto, para se apresentar mais uma vez, né, no centro de jogo. O jogador que tem bola, ele estava próximo, dava apoio. E nesse momento do jogo ele pegava a bola muito mais de frente para a baliza adversária do que de costas para o adversário. E a gente vai ver que isso é um ponto crucial que prejudicou ele no Barcelona. No Grêmio ele tinha mais vezes a bola e ele tinha mais vezes a bola de frente para o jogo. Ele tinha mais vezes a bola dominada, limpa, muitas vezes sem pressão. Isso sim tem a ver com o nível competitivo, né? Se calhar na América do Sul. Ele tinha mais vezes bola sem pressão do que ele tem no Barcelona. Então ele conseguia muitas vezes fazer essa bola andar, ele conseguia muitas vezes ser o pivote, digamos assim, no centro do campo, que faz o jogo andar, que faz o jogo rodar, digamos assim, sabe o momento de acelerar e travar, a partir do meio campo, sendo um jogador central atrás dos jogadores que vão definir, e não sendo um dos jogadores do entrelinhas, não sendo um dos jogadores que entra na área. Bom, eu tô falando, mas a gente vai ver aqui na prática como é que isso acontecia. O cursor tá ligado aqui para ajudar vocês a identificar alguma coisa, caso vocês não consigam de cara. Eu vou dar o play aqui. Deixa eu tirar o áudio, né, pra gente não voltar um pouquinho, pro áudio não nos atrapalhar. Ó, a gente percebe que ele tá, na maioria das vezes, quando o Grêmio tem posse, e tá instalado já no último terço como jogador base, como uma opção de retorno para circular o jogo, né? E aí a gente vê a qualidade que ele tem, ó. Olha como ele domina. Deixa eu pausar que isso vai ficar bem evidente. Olha como ele domina olhando para frente, né? Ele tem visão clara de quem são as opções de passe para progredir o jogo na frente dele, dominando a bola de frente para o jogo, né? E aqui ele mostra toda a sua competência em já dominar a bola com o pé mais longe da pressão, orientando para a ação seguinte. Inclusive esse pé mais longe da pressão é o pé esquerdo, ó. É o pé menos hábil dele, né? O pé não dominante. E aí ele consegue fazer o jogo andar, ele consegue circular a posse. Que nesse controle de tempo, nessa capacidade, deixa eu pausar aqui. Nesse controle de tempo, nessa capacidade de fazer o jogo andar e tô aqui, câmera, tirou aí. De fazer o jogo andar, de circular a bola de um lado para o outro, ele tem muita capacidade, ele tem muito feeling, né, muito time para fazer isso. E depois, ó, diferentemente do Barcelona, como a gente vai ver em seguida, ele é o jogador mais próximo dos zagueiros. Quando a equipe dele, quando tem passe de retorno para zagueiro, ou quando a equipe dele está em primeira fase de construção, ele pode até estar de costas para pressão, mas ele está muito próximo do zagueiro. Então, se o zagueiro jogar com ele tiver uma pressão muito próxima, ele por acaso não conseguir girar, ou o passe não for bom o suficiente no pé mais hábil dele para ele conseguir fazer aquilo que ele precisa, ele vai conseguir devolver de primeira. Ele tem uma opção mais curta, mais fácil, e que depois ele vai reposicionar o corpo e conseguir fazer o jogo andar de alguma forma. Quando ele tem espaço, quando ele não tem pressão nas costas, aí ele tem liberdade e qualidade para fazer o jogo andar. Vou dar play aqui. Então aqui a gente está vendo no Grêmio que ele está muito mais próximo de ser um primeiro volante, mas um primeiro volante com qualidade de construção, do que ser necessariamente um segundo volante que chega na área, que tem infiltração, que tem embate. Ó, mais uma vez ele como base, né? O jogador por acaso não vai utilizar ele como opção, mas como base. E quando ele entra no entrelinhas, né? Olha aí. Quando ele recebe bola no entrelinhas, ele está sempre só, porque é um movimento coordenado. Ou seja, ele é a primeira opção do zagueiro. Quando sobe pressão no zagueiro... Deixa eu voltar um pouquinho que esse passo é interessante. Quando sobe pressão no zagueiro, aí sim ele vai achar as costas da pressão que subiu no zagueiro, passa em diagonal, né? Ele diagonaliza para conseguir receber do zagueiro, e aí ele consegue dominar a bola e progredir no campo. E aí ele de frente para o jogo, com espaço, com tempo, ele tem qualidade suficiente para achar um passe de ruptura, para colocar alguém na cara do gol, né? Para fazer isso que ele fez, um passe cavado. E aí foi uma situação de quase gol. E já no Barcelona, como eu estava dizendo a vocês, era diferente, né? É diferente ainda, que ainda não se concretizou, ainda não está 100% firmado que ele vai para a Juventus. Mas é diferente, ele não está mais próximo de ser o primeiro volante, digamos assim, o primeiro médio, né? Como chama-se aqui em Portugal. Ele está muito mais próximo de ser um segundo médio que vira 10. Um segundo médio que vai ocupar o entrelinhas, que vai receber essa bola no entrelinhas pressionado, mas vai ter qualidade suficiente para pifar alguém, para circular, mas circulando para frente e não simplesmente variando o corredor. Espera-se dele aqui muito mais que ele seja chave do que Busquets, se vocês pegaram a analogia, né? Imaginando que no Barcelona, o Barcelona não joga com 10 porque joga no 4-3-3 com tripé no meio.
Mas imaginando que do tripé, na escalação clássica do Barcelona supercampeão, Busquets seria o 5, Xavi o 8 e Iniesta o 10, espera-se muito mais de Arthur que ele seja Xavi do que Busquets, quando na verdade eu acredito muito fortemente que ele é muito mais próximo do Busquets do que ele é do Xavi. Espera-se que ele tenha uma criatividade nessa zona do campo que a gente está vendo aí, um passe de ruptura, uma capacidade de gol, uma capacidade de, por exemplo, bola em profundidade no corredor oposto e atacar a área, por exemplo, uma coisa que o Xavi fazia. Se não atacar a área, mas vai estar ali na meia-lua para uma segunda bola. Espera-se muito dele isso, eu acho, na minha opinião, acho que erroneamente, quando ele é um jogador de construção, ele é um jogador de associação, ele é um jogador de passe base, passe e cobertura ofensiva, ser apoio, de estar próximo do centro de jogo, de fazer um jogo circular de um corredor para o outro, muito mais do que esse jogador, é muito mais parecido com o Busquets para mim do que com o Xavi. Não sei se ele conseguiria jogar num 4-3-3 com tripé sendo o primeiro, né? É diferente quando você joga num 4-2-3-1 e tem mais um volante do lado ali. E aí, hora você é primeiro, hora você não é. Quando tá sem bola, você tem um jogador que tá ocupando espaço com você. Mas quando ele aqui é segundo volante, né? Quando ele é um jogador mais 8 do que 5, digamos assim. Ah, por acaso aqui em Portugal e Espanha eles falam 6, né? Não falam 5, não sei porquê. E aí isso dificulta, isso tira um pouco das competências essenciais que ele tem como jogador. Então é difícil que ele seja a primeira opção em primeira fase de construção, é difícil que ele seja o primeiro passe do zagueiro ou do lateral. Ele vai receber ou bola que vier do Busquets, ou bola que foi para jogo exterior e entrou, né? Entrou no lateral e depois achou ele dentro, né? Dificilmente ele vai conseguir ter bola de zagueiros, porque tanto ele como o outro meia, né? No caso eu ilustrei com o De Jong, mas poderia ser também o Rakitic, como ele também poderia estar do lado esquerdo aí nessa situação. É muito mais difícil que ele receba bola de zagueiro, porque ele tem pressão sempre nas costas. Ele está sempre de costas para o jogo, diferente do Grêmio, onde ele está mais vezes de frente para o jogo. Ele está geralmente em inferioridade numérica, ele está dentro, ele está ali na que muita gente chama de meio... quase que eu derrubava o microfone. Ele está ali no que muita gente chama de meio espaço, e nesse meio espaço é difícil receber bola ali sem estar pressionado e estando em algum tipo de vantagem, né? Ele vai estar com certeza em inferioridade numérica, porque ele pode se valer dali é um tipo de vantagem posicional. Então é difícil para ele nessa situação, ele conseguir render o que ele mais rende, ele conseguir fazer os giros que ele faz primeiro médio da primeira fase de construção. É difícil ele ser base quando a bola anda, quando a bola progride, de fazer cobertura ofensiva e circular o jogo. Aqui ele precisa estar mais lá dentro e ser mais decisivo. Então nessa estrutura para ele é mais difícil, ele sente mais dificuldade. Bom, e aqui a gente tem a ilustração, né, imaginando que o Barcelona, por exemplo, está enfrentando uma equipe que marca no 4-4-2. Em que setor do campo ele está? Inclusive a gente vai ver um exemplo que mostra isso, né? Piqué tem bola, né? Situação que Piqué tem bola, mas ele não vai conseguir ser a opção para zagueiro, porque ele vai estar sempre em uma situação... se bem que Piqué tem qualidade para achar esse passe, mas ele vai estar em situação de estar nas costas do médio, ele vai ter que ter uma noção dessa mobilidade para abrir essa diagonal, né? Essa linha de passe em diagonal, que não é o forte dele, não é o que ele tem melhor. Eu vejo nesse tipo de situação ele muito mais produtivo, muito melhor se ele for no lugar do Busquets do que no lugar onde ele está. E tem um detalhe, aquilo que eu falei, né? Talvez seja melhor ele no lugar do Busquets tendo alguém do lado. Na seleção brasileira ele geralmente faz mais isso tendo o Casemiro do lado, né? Inclusive acho que ele rende melhor na seleção brasileira do que no Barcelona. Mas isso joga muito contra ele, né? Joga muito contra o jogo dele. E aqui a gente vai ver agora um exemplo disso que eu estou falando, sobre como isso prejudica ele no Barcelona, né? Eu vou dar play aqui, ó. Lembrar de tirar o áudio para não nos atrapalhar. Eu vou dar play aqui, bola em Piqué. Então nessa situação aqui, ó, a gente vai ver agora, ele está sempre em inferioridade, 2-1 de costas para pressão. Ele não é a primeira opção de passe, ó. Ele está de frente para o portador, de costas para pressão. Se ele receber a bola aqui, ele tem inferioridade, ele não vai conseguir girar para achar, tem que ter muita qualidade, tem que ser um chave para fazer isso. E não é o jogo dele é aqui, ó, onde está o Busquets. O jogo dele é onde ele vai conseguir, por exemplo, achar um passe no zagueiro aqui e receber de novo de frente, e receber de novo do zagueiro de frente para o jogo. Não vejo ele rendendo bem aqui. Tanto é que não deu certo no Barcelona, né? Não deu certo, entre aspas. Eu não gosto muito dessa conotação, deu certo e não deu certo, mas digamos que se esperava mais.
Então, Piqué vai fazer a diagonal, a bola não vai entrar lá, o Barcelona vai rodar a bola. E mais uma vez, olha onde ele tá. Ele tá no entrelinhas, ó. Ele tá no entrelinhas. Ele não tá próximo do centro de jogo como ele gosta. Ele não tá sendo apoio para depois pegar a bola de frente, né? Ele aqui vai, mais uma vez, de costas para pressão. Ele vai dominar e ter basicamente uma opção única para variar corredor. Aqui ainda acho que ele vai melhor, mas não vindo do entrelinhas. Prefiro que ele já esteja ali. Mais uma vez, ó, ele vai estar em inferioridade numérica. Até vai ter espaço nas costas, caso a bola entre, né? Mas é difícil a bola entrar. Ele também não dá um perfilamento corporal melhor para conseguir receber essa bola, né? E aí ele não vai receber quase nunca essa bola. Aí eu gosto dele, ó. De frente pro jogo, assim eu gosto dele. Eu acho que ele precisaria cair mais em opções assim no Barcelona, para que ele tenha mais opções de linha de passe, para variar corredor. E para isso ele precisa estar mais próximo dos zagueiros que o Busquets. Percebam que ele já entregou a bola e já andou para frente para trocar de novo com o Busquets. Para o Busquets estar mais próximo do zagueiro. Então acho que isso prejudicou muito ele no jogo dele. Acho que esse tipo de estrutura que o Barcelona pedia dele, né, as competências que ele tem, versus aquilo que o Barcelona esperava dele, na função que ele exerceu, não casou, não foi o melhor. E até por isso eu acho que, ó, mais uma vez, né, ele está longe do centro de jogo, atrás da pressão, e dificilmente vai receber bola aí. Então, inclusive eu acho que essa bola é até gol, se eu não estou enganado. Mais uma vez, não vai receber bola aí. Por mais que ele esteja mais próximo dos dois, mas ele tem inferioridade numérica. E aí eles vão preferir jogar com quem é da posição, com quem realmente está ali mais vezes. E aí ele acaba não sendo tão efetivo. Apesar do gol, né? Apesar do gol do Barcelona, ele acaba não sendo tão importante, não tão efetivo assim, nessa posse que deu o gol. Ok? Bom, a gente viu como ele jogava no Grêmio e viu como ele jogou no Barcelona e entendeu, eu tentei explicar o meu ponto do porquê que não foi tão bem, do porquê que não deu tão certo ele no Barcelona, né? Expliquei as diferenças. Bom, vou projetar agora de como seria ele na Juventus, né? De como será ele na Juventus caso a transação se concretize. Bom, a Juventus ela varia muito num 4-3-3 para um 4-4-2 losango. E, inclusive, pelo rumor que há de que o Pjanic vai para o Barcelona e o Arthur vai para a Juventus, eu projeto muito, e pegando ainda mais o histórico do Sarri, né? Aquilo que ele fez, por exemplo, no Chelsea, com o Jorginho de primeiro e Kanté de segundo, onde Kanté tradicionalmente era o primeiro, eu acredito muito que ele vai ser o primeiro na Juventus. Só uma justificativa interessante, a Juventus é amarelo porque é o segundo padrão da Juventus, eu acho um padrão bonito, então quis colocar a Juventus de amarelo. Então acho até, pelo rumor de quem sai da Juventus, que ele vai ser o primeiro na Juventus. E aí a gente vai tirar a prova dos 9, né? A gente vai tirar a prova dos 9 se ele vai ser capaz de jogar de primeiro médio sem ter um companheiro do lado, né? Sendo a base do tripé, sem ser ele mais um no espaço. Acredito que ele vai conseguir ir bem, onde eu vejo ele evoluindo mais, jogando dessa forma, e acho que ele vai ter companheiros do lado que vão ajudar. Jogar ao lado de um Betancourt, de um Matuidi, de um Rabiot. Rabiot é um jogador mais de passe, né? O Betancourt também, apesar do Betancourt ser bem dinâmico, o Matuidi já é mais dinâmico, já é um jogador mais de condução de bola, jogador mais de penetração e último terço com bola, né? Enfim, acho que ele tem variações aí e acho que ele vai conseguir ir bem nesse setor do campo com o primeiro médio. Acho que é uma decisão muito acertada na carreira, apesar das notícias dizerem que ele não queria ir a priori, mas acho que vai fazer bem demais para ele e acho que ele está indo para um contexto que também vai potencializar muito ele com um treinador que tem um histórico de ter jogadores nessa posição, de fazer os caras renderem muito bem, como foi o caso do próprio Pjanic, como foi o caso do Jorginho. A Juventus, como eu falei, varia muito num 4-3-3, um 4-4-2 losango, mas essa estrutura de tripé aqui, ó, que o mouse tá mostrando aqui, o cursor tá mostrando, né? Ele de primeiro mais dois, aquilo que Busquets no Barcelona e que ele não consegue jogar porque Busquets, como eu falei, na minha opinião, se calhar é o melhor jogador dessa posição na história do futebol. Acho que ele vai conseguir ter o espaço que ele não tem no Barcelona, justo até, não tem o espaço no Barcelona, como eu falei, por causa do Busquets. Ele vai conseguir ter esse espaço na Juventus e vai conseguir desenvolver o melhor futebol dele. E quando ele joga nessa posição, principalmente na equipe que joga no 4-4-2 losango, quando a Juventus jogar no 4-4-2 losango, ele vai ter praticamente todas as linhas de passe do jogo, né, quando ele tem bola nesse setor. Independente de ele estar de costas para pressão ou de frente para o jogo. Né? De costas para pressão é óbvio que é mais difícil, mas ele tem, como eu falei no início do vídeo, essa capacidade de girar no próprio eixo, de conseguir controlar tempo e espaço, né,
enganar o adversário nesse sentido, né? Que muita gente chama de esconder intenção, esconder intencionalidade, né? Dá a entender que vai fazer algo, mas na verdade ele quer que o adversário pense que ele vai fazer isso para fazer outra coisa, enfim. E aí ele consegue aqui como primeiro médio já fazer a bola rodar mais, vai ter basicamente todas as linhas de passe do jogo, ele vai fazer aquilo que ele gosta, de estar próximo do centro de jogo sempre, né? Ou ele mesmo ser o centro de jogo mais vezes, pegar a bola mais de frente para o jogo, mais de frente para a construção, e acho que isso vai potencializar, vai ser mais parecido com aquilo que ele era no Grêmio. Acho que vai conseguir potencializar mais o jogo dele. E ainda por cima, quando jogar no 4-4-2 losango, ele vai ter esse passe para o Dybala, ele vai ter esse passe, que geralmente é o Dybala que joga ali, né? Vai ter esse passe para 10, que é uma coisa que favorece demais quando você joga com 4-4-2 losango ou 5, né? Você tem um 5 que joga, um primeiro volante que joga, né? Um primeiro médio que joga, e eu tenho um 10 que roda no entrelinhas. Se esse meu primeiro volante tem qualidade mesmo, ele vai conseguir achar o 10 muitas vezes, né? Vou, por exemplo, falar Milan, né? Milan tinha o Pirlo como primeiro e tinha ali como 10 o Seedorf, né? Era uma ligação, uma interação de passe que acontecia muito, né? Pirlo-Seedorf. Ou o próprio Kaká, quando o Kaká jogava de 10, né? Quando o Kaká não jogava de segundo atacante, que jogava de 10, ele era muito acionado pelo Pirlo, né? Porque era um jogador que conseguia fazer essas diagonais como 10 em um setor do campo muito perigoso, né? No entre-linhas adversário, no corredor central. Então acho que isso vai potencializar muito o jogo do Arthur, e torço demais pela qualidade que ele tem, para que ele consiga se desenvolver ao ponto de ser importante na Juventus e que ele atinja o máximo do seu potencial. Então, pessoal, gostaram da análise? Se essa análise te ajudou, se ela fez sentido para você, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Isso aqui é pensado para vocês, com carinho para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Rafael Marques Oliveira, até a próxima.